Cristo em nós, nossa esperança de glória. Bem-vindo a este espaço preparado pelo Ministério Verbo de Deus na Bolívia, no qual diariamente nos alimentamos da diversidade do corpo de Cristo, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida por meio da Igreja, em todos os lugares e a toda criatura. Em cada devocional, você encontrará a palavra de Deus, a profecia, um momento de reflexão, o encorajamento, uma dose de paz que o acompanhará ao longo do caminho, lembrando-lhe que, independentemente das circunstâncias, se você o ama, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Seu amor, seu poder e sua graça estarão presentes a cada passo. Minha comunhão com o Espírito Santo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, verso 16. Minha comunhão com o Espírito Santo. Dia 15. O Espírito Santo pode ser provocado. Para meditação. Você já provocou o Espírito Santo? Receio que sim. Com muita frequência. Às vezes, sinto isso imediatamente, às vezes, Deus espera um pouco antes de me mostrar. Embora o Senhor seja o tardio em irar-se, o Êxodo 34 verso 6, também é verdade que sua ira se acende repentinamente, o Salmo 2 verso 12. Pessoalmente, eu preferiria a última opção, quando sua ira se acende repentinamente, para resolver o assunto. Concluí que, de modo geral, quanto maior o pecado, mais Deus espera para mostrar sua ira. O Senhor esperou cerca de 2 anos antes de enviar o profeta Natã para expor os hediondos pecados de adultério e assassinato de Davi. Mas quando Moisés implorou ao Senhor que não o pedisse para ser o libertador dos israelitas e orou, por favor, envie outra pessoa, a ira do Senhor instantaneamente se acendeu contra ele, Êxodo 4 verso 10 ao 14. Os filhos de Israel se rebelaram contra o seu espírito, e ele, Moisés, falou precipitadamente com os seus lábios, o Salmo 106 verso 33. Há tem uma interpretação diferente deste incidente, os israelitas amarguraram o espírito de Moisés, e ele falou precipitadamente com os seus lábios. Entre essas duas interpretações, devemos ver tanto o desgosto do Senhor quanto a ira de Moisés. Mas o que Moisés sentia era uma ira justificada contra os filhos de Israel. Líderes piedosos às vezes carregam fardos pesados e suspiram interiormente de raiva quando seus seguidores se desviam. O Espírito Santo nunca perde a paciência. Ele reflete a alegria e a satisfação que estão sempre presentes à destra de Deus, Salmo 16 verso 11. Mas, se não tomarmos cuidado, podemos, imprudentemente, demonstrar irritação pessoal com o mal que vemos ao nosso redor. Moisés, depois de Jesus, foi o maior líder de homens e mulheres na história da humanidade. Mas ele não era perfeito. Quando os israelitas caíram na insensatez, 2 coisas aconteceram simultaneamente, provocaram o Espírito Santo e irritaram Moisés. Mas, como Moisés era humano e, portanto, imperfeito como todos nós, ele o falou precipitadamente com os seus lábios, o Salmo 106 verso 33. Um grande teste de liderança é enxergar o mal e a perversidade sem perder a compostura. E, no entanto, às vezes é difícil distinguir a diferença. Jesus demonstrou ira justificada ao entrar no templo e encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados às suas mesas. Então, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, juntamente com as suas ovelhas e bois. Espalhou no chão o dinheiro dos cambistas e virou as suas mesas. E disse aos que vendiam pombas, tirai daqui estas coisas. Como ousais transformar a casa de meu pai num mercado? João 2 verso 14 ao 16. Jesus tinha o Espírito Santo sem restrições, João 3 verso 34. Portanto, ele estava irado porque o Espírito Santo estava irado, e também porque o Pai estava irado, porque tudo o que Jesus fazia era realizar os desejos do Pai, João 5 verso 19.
Embora Jesus não perdesse o controle quando provocado, os presentes provavelmente se sentiam alvos. A questão é: posso ser provocado em meu espírito sem perder a calma? Paulo disse: se vos irardes, não pequeis, ou Efésios 4 verso 26. Como veremos mais adiante, o Espírito Santo pode ser ofendido. Os antigos israelitas ou se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou contra eles, ou Isaías 63 verso 10. Tiago alertou os primeiros cristãos: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Se alguém quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus, ó Tiago 4 verso 4. Martinho Lutero disse que precisamos primeiro conhecer Deus como inimigo antes de podermos conhecê-lo como amigo. A ira de Deus para com seus filhos é chamada de repreensão ou disciplina. Porque o Senhor disciplina a quem ama, ou Hebreus 12 verso 6. De qualquer forma, devemos ser gratos porque a sua ira dura apenas um momento, mas a sua benignidade dura para sempre. Ainda que haja choro de noite, haverá gritos de alegria pela manhã, ó Salmo 30 verso 5. Então ele provocou o Senhor. Quanto mais grave for, mais tempo provavelmente levará para demonstrar. É por isso que queremos saber o mais rápido possível se o desagradamos. De qualquer forma, devemos ser gratos por isso, se somos disciplinados, e todos precisamos disso de vez em quando, é porque somos amados. Para estudo e devoção adicionais. Números 20 verso 6 ao 13. Isaías 63 verso 7 ao 10. 1 Coríntios 10 verso 1 ao 13. Tiago 4 verso 1 ao 10. Oração. Bendito Espírito Santo, por favor, mostre-me o mais rápido possível quando eu te desagrado, porque a última coisa que eu quero no mundo é te provocar. Obrigado por tuas inúmeras misericórdias enquanto me submeto a ti novamente hoje. Em nome de Jesus. Amém.